Olá você que está aí buscando uma vaga nesse concurso da PM ano 2022 no Espírito Santo. Vai se tornar um soldado combatente das forças militares do Espírito Santo. Professor René Marques, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de História que está retornando à área desse concurso da PM. Estamos aqui no Invictus trabalhando para você, buscando te oferecer uma aula aí super bacana sobre História. Hoje a gente vai trabalhar alguns assuntos gerais que vão estar dentro do programa desse concurso da PM de 2022. E aqui na Invictus o sucesso é garantido. História do Brasil vai ser o foco principal desse concurso. Dentro da história do Brasil, aquela divisão clássica entre período colonial, período imperial, República Velha, Era Vargas e Nova República. Os principais pontos que a gente tem que trabalhar nisso. Dentro do período colonial, as características políticas, como basicamente o Estado português organizou o sistema colonial brasileiro, dentro da perspectiva administrativa, com as capitanias hereditárias, com o governo geral, a estrutura tributária, a implementação das atividades econômicas, como o extrativismo vegetal do pau-brasil, como a implementação da lavoura canavieira, o ciclo do ouro e as atividades econômicas que apoiam essas atividades principais. Lembrando, Brasil, colônia, era voltado para o processo de exploração, garantindo recursos para a metrópole portuguesa. Também a formação da nossa sociedade, a formação étnica do Brasil, com o indígena, o português colonizador e os escravos provenientes do tráfico africano. E a inserção de todo esse processo dentro das características principais do Brasil colônia. Vamos trabalhar ponto a ponto no desenvolvimento do nosso curso. No período imperial, também vamos trabalhar a política, quando o Brasil se torna independente, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, verificar o que ele faz em questão de modernização da estrutura administrativa do Brasil, como isso influencia a ruptura com o Estado português, as características políticas do primeiro e do segundo reinado, na figura de Dom Pedro I e Dom Pedro II, como basicamente o Brasil se estrutura economicamente, um destaque aí no segundo reinado, a implementação da cafeicultura, a Era Mauá, um surto industrial, as estruturas da política monárquica, tudo isso a gente vai trabalhar no período imperial. E também o desenvolvimento de uma cultura pautada na integração dos elementos culturais que criaram a sociedade brasileira, o indígena, o negro e o branco. Depois, a gente trabalha um pouquinho também a república pessoal. Vamos ver as principais características republicanas. Um assunto muito trazido dentro de concursos públicos, exatamente porque vamos ter aqui as características gerais da República Velha, a estrutura presidencialista, o coronelismo, o voto de cabresto, as questões dos movimentos sociais nesse período, a Semana de Arte Moderna, que está fazendo 100 anos agora, 1922, um aspecto interessante para uma prova de concurso público. Também a inserção do Brasil na Primeira Guerra Mundial, durante aqui o período da República Velha. Inclusive, um assunto clássico em concursos públicos, quando a disciplina de História está no concurso, características da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e basicamente o impacto desses conflitos dentro da história do Brasil. Um exemplo claro, a Primeira Guerra Mundial vai permitir, dentro da República Velha, o que a gente chama de indústrias de substituição, um surto industrial que vai permitir um crescimento das atividades industriais, principalmente no Sudeste brasileiro. E também aquele assunto que é clássico dentro das áreas de concurso, a estrutura da Era Vargas, 1930 a 1945, quando Getúlio Vargas se torna a figura mandatária do nosso país na divisão entre governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, e a posteriori o seu período populista, quando ele retorna à presidência de 1950 a 54. Vamos analisar todas as características dentro da Era Vargas e também, com certeza, questões de concurso dentro dessa temática. Lembrando, nosso objetivo é preparar você, combatente, para o sucesso no concurso da PM. Aqui no Invictus, a gente trabalha em cima do conteúdo e em cima da banca, para o seu sucesso ser garantido.
Também vamos falar da nova república, o período pós-Vargas, os governos populistas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, presidente Dutra, que substitui o presidente Getúlio Vargas. Vamos falar do período chamado regime militar, o regime cívico-militar, de 64 a 84. Milagre econômico, crescimento do Brasil, obras de infraestrutura, políticas dentro desse período. E também destaque para a história do Espírito Santo. Vamos ver o processo de colonização de nosso estado, as figuras étnicas que contribuem, os grupos étnicos e culturais que contribuem para o Espírito Santo. Século XX, aonde vamos ter a industrialização do Espírito Santo, a chamada década da virada, 1970, quando o Espírito Santo implementa seus grandes projetos industriais. Vamos ver o destaque da cafeicultura no nosso estado. Todas essas características estão presentes no conteúdo de história que vai ser trabalhado no concurso da PM. E dentro das nossas aulas, nós vamos minuciar, nós vamos oferecer a vocês, especificamente, os principais pontos desses conteúdos, garantindo seu sucesso para que você se torne um soldado combatente da PM do Espírito Santo. Sucesso a todos, obrigado, o Invictus está aqui buscando o seu sucesso também.